Vamos dar início aqui ao nosso painel. Eu saúdo a todos. Não preciso saudar especificamente os integrantes da mesa, porque eu vou iniciar lendo a síntese do currículo de cada um, para evitar interrupções na hora que for passando a palavra. Então, vou fazer essa saudação geral a todos, na pessoa do nosso governador Caiado, que está nos prestigiando aqui nesse painel. Bom, o tema é tokenização, impacto digital na atividade cartorária. Eu vou conduzir a moderação. Eu sou juiz do Superior Tribunal de Justiça, coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas e sou mestre em Ciência Jurídica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio. Wilder Moraes, senador da República Federativa do Brasil, sócio fundador da construtora Orca e do Grupo Orca e graduado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Hércules Benício, tabelião titular do cartório do primeiro ofício do Núcleo Bandeirante do Distrito Federal, presidente do Colégio Notarial do Brasil na seção do Distrito Federal, procurador da Fazenda Nacional e doutor em Direito pela Universidade de Brasília. Gisele Oliveira Barros, 23ª Tabeliã de Notas de São Paulo, presidente do Colégio Notarial do Brasil, diretora de notas da Confederação Nacional de Notários e Registradores e especialista em entidades familiares pela Universidade Autônoma de Direito e em Direito Notarial e Registral pela Escola Paulista de Magistratura. Fernanda Leitão, tabeliã do 15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, procuradora do Estado do Rio de Janeiro de 1992 a 1998, membro da União Internacional do Notariado e graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Luiz Rodrigues Vambier, advogado, sócio do escritório Vambier e Yamazaki, Devervanço e Lobo Advogados, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E Fred Didier, sócio do Didier, Sodré e Rosa Advocacia e Consultoria, diretor-geral da Faculdade Baiana de Direito, professor da Universidade Federal da Bahia e pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Eu vou apenas introduzir o tema, e quando se fala em tokenização, o impacto digital na atividade cartorária. Eu tenho uma pequena experiência na área do extrajudicial, porque quando fui juiz de direito, fui juiz auxiliar da Corregedoria de Justiça durante 2 gestões, 4 anos, e cuidava especificamente do extrajudicial. E acabei assimilando alguns modestos conceitos. E entendo, pessoal e particularmente, que nós estamos bastante acanhados na utilização das serventias extrajudiciais para diversas atividades que hoje assoberbam o judiciário. Porque as serventias extrajudiciais, elas são administradas, geridas, são gerenciadas por profissionais altamente capacitados nas ciências jurídicas. Eles são submetidos a concursos rigorosíssimos, no mesmo padrão de concurso de magistratura, se não mais severos. Então, são unidades que têm uma estrutura administrativa com maior flexibilidade do que uma unidade judiciária, porque o gestor, seja o tabelião, seja o registrador, ele tem exatamente a flexibilidade de administrar os seus recursos, com mais mobilidade, com mais ligeireza, mais rapidez. Então, creio eu que nós estamos efetivamente acanhados, porque muitas das atividades que hoje são tocadas pelo Poder Judiciário, pelas unidades judiciárias, elas podem e devem ser transferidas às atividades extrajudiciais, aos cartórios extrajudiciais, e, particularmente, quer dizer, até algumas que permitem que os tabeliães gerenciem algum conflito de interesses, ainda que de pequena monta, que não exijam contraditório, coisa do gênero, mas até algumas atividades que possam permear um contraditório, de pequena litigiosidade, eu acho que é relevante, é pertinente e é moderno que a gente utilize
Eu levantei agora os números que estão disponíveis. Primeiro, na ANOREG, nós temos 13.440 unidades extrajudiciais no país, 13.440. Enquanto unidades judiciárias de primeiro grau são 14.799, ou seja, se equiparam. A gente poderia dobrar a capacidade de prestação de serviço à população, dobrar, porque uma 14.800 e a outra com 13.440. Então, em números absolutos, elas se equiparam e nós poderíamos, então, na minha percepção, dobrar a capacidade, a eficiência de atendimento à população, nos utilizando dessas unidades e que, como já falei, estou ratificando, são gerenciadas por profissionais altamente capacitados, com conhecimentos profundos de direito, e vamos ouvir agora aqui os especialistas. Eu vou começar pelo professor Luiz Rodrigues Vambier, e a média de tempo que está estimada é de 10 minutos para cada um dos palestrantes. Professor Vambier. Muito obrigado, ministro Saldanha Palheiro. Ao cumprimentá-lo, cumprimento a todos que estão na mesa, a todos que estão aqui presentes, rendo minhas homenagens também ao governador Caiado, que nos honra com a sua presença aqui. E eu digo o seguinte, muito rapidamente, que como professor de processo civil e como advogado, eu, que não sou notário, que não sou legislador, senador, não sou civilista, meu caro Hércules, eu devo pura e simplesmente tentar buscar, com as minhas reflexões e com a minha experiência, dar maior rendimento ao processo, inclusive ao processo que tramita ou que, segundo nossos sonhos, e vejo que os seus sonhos são os iguais aos meus, tramitarão também nas serventias extrajudiciais. Então, eu prefiro discorrer muito brevemente sobre a significativa evolução que há, que se constata com a implantação do processo eletrônico entre nós, processo judicial eletrônico. Com todos os defeitos que ele teve na sua implantação e que tem na sua operação. É muito frequente os advogados, os magistrados, advogados, então, que sempre reclamam bastante. Não, caiu o PJE, caiu isso, caiu aquilo, está fora do sistema. Claro que são questões graves que devem ser, com o tempo, efetivamente resolvidas. Mas, mesmo com esses defeitos, funciona e funciona muito bem. E aqueles que se exasperam com esses problemas, eu lembro que há muito pouco tempo atrás, lá na época mesozoica, a máquina de escrever ou o computador também apresentavam problemas, não é? Mas tudo isso evolui e tem evoluído no nosso país com uma velocidade elogiável, muito interessante. O processo eletrônico ele trouxe vantagens periféricas, interessantes, secundárias, mas não menos relevantes, como, por exemplo, a atenção com o meio ambiente. Nós eliminamos o uso de papel, nós eliminamos montanhas de papel, provavelmente toneladas de árvores, que passaram a podem ser conservadas em função do uso mais restrito do papel. Só um exemplo, mas é um exemplo relevante, considerando a atualidade e a importância dos temas ligados ao meio ambiente. E houve, com a implantação do processo eletrônico, um acelerar do processo, ministro Palheiro. Houve um acelerar, o processo está mais rápido, o processo está mais célere, embora isso não deva ser um objetivo central. O objetivo central, digo eu, é que o processo seja efetivo e não que necessariamente seja só rápido. Um processo rápido, sem efetividade, também é um processo que cai no vazio. Mas nós temos que priorizar, claro, antes da celeridade, a segurança jurídica, né? Mas eu penso que o processo eletrônico, num primeiro momento, ele democratizou, ele simplificou e ele desburocratizou o processo judicial. E eu vou usar aqui, me perdoem os notários, mas eu vou usar no sentido pejorativo, que não é o sentido que se atribui hoje aos notários. Mas o processo deixou de ter aquele peso cartorial do passado.
Essa expressão usada naquele sentido antigo, da época, provavelmente, das capitanias hereditárias ainda. Hoje, ele andou, hoje ele acelerou, e ele passou, essa evolução toda demorou, mas chegou na atividade notarial e na atividade registral. Foi um passo longo, foi um passo difícil, mas que vem sendo paulatinamente implantado, e eu digo com absoluto sucesso. Dizem os antigos, os sábios, que a dificuldade faz com que soluções criativas apareçam, sejam engendradas. E nós tivemos, em plena fase grave de insegurança sanitária gerada pela pandemia, portanto, desconsiderada na sua real gravidade, mas esse é um tema para outro momento, surgiu o e-notariado, não é? Que é regulado pelo provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça, e que deu agilidade a todo esse processo que tramita no juízo, vamos chamar assim, notarial. Vou falar num lugar comum, mas necessário. O Brasil é, de fato, um país continental com dificuldades sociais, com dificuldades econômicas de todas as espécies, né? Mas há em andamento, e está na ordem do dia, me parece, a implantação do sistema eletrônico de registros públicos, que será um grande avanço, me parece, uma necessária, uma complexa, mas talvez gigantesca alteração, que depende da cooperação de todos aqueles que, no foro judicial ou no foro extrajudicial, têm o dever que todos temos de pensar soluções reais ou soluções concretas para problemas reais. Para encerrar, eu diria o seguinte, que o direito não pode ficar alheio a essas novas práticas. O direito tem a função de regular. Hoje mesmo nós assistimos pela parte da manhã, falando-se em inteligência artificial, o quanto se está pensando, criando uma gama de soluções para regular, para dar controle, o que significa dar segurança para essas atividades que estão na sombra da chamada inteligência artificial generativa. Muito bem. Então, o direito fará, o direito regulará. E fico muito feliz de ter aqui um senador da República disposto a vir discutir conosco, nos ouvir, porque, no plano legislativo, havendo uma regulação cada vez mais aprofundada, cada vez mais rente à necessidade, nós chegaremos a um resultado muito positivo. E, enfim, eu penso que nós poderíamos também, ministro, pensar numa interoperabilidade entre o processo judicial e a atividade notarial. Hoje, parece-me que as coisas estão ainda muito dissociadas. O judiciário conversa pouco com a atividade cartorária. E, na medida em que esse diálogo se aprofunde, me parece que nós teremos uma chance maior de alcançar esse objetivo trazido por Vossa Excelência agora na sua fala inicial, que é da entrega ao notariado de mais e mais encargos como atribuições, como forma de desonerar, inclusive, o peso de trabalho do Poder Judiciário. Parece-me que isso é absolutamente possível e devemos caminhar nesse sentido. Essa interface, vamos chamar assim, entre o sistema extrajudicial e o PJE, por exemplo, para dar rendimento ao processo, desde que respeitando as garantias do acesso a uma justa solução do direito, a segurança jurídica, etc., me parece que deva ser plenamente apoiada. A nossa tarefa, a minha, né, como professor de processo, me parece que deve ser, muito modestamente, a de revisitar as garantias constitucionais processuais, as normas processuais fundamentais, a busca de celeridade e de segurança nesses novos e promissores ambientes, no ambiente do mundo do processo eletrônico. E é essa a intenção que tenho como atividade docente e na própria advocacia. Eu agradeço a todas e a todos pela gentileza da
paciência e da atenção. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço ao professor Vanbier e vou dar a palavra agora sequencialmente aos três tabeliães que estão aqui presentes. Em seguida, ouviremos o professor Fred Didier e, como palestra final, o senador Wilder, porque ele exatamente está conduzindo o projeto de lei que deverá dar uma nova roupagem a essa matéria. Bom, então eu vou chamar para falar agora a doutora Fernanda Leitão. Não? Hércules? Então, tá bom. Primeiro, Hércules Benício. Muito boa tarde a todos, grande honra estar aqui. Ministro, queridos professores, queridas amigas, Fernanda e Gisele, e com essa a plateia ilustrada, é interessante que aqui a gente vai tratar de racionalização de procedimentos. Ministro do Tribunal de Contas da União, Anastasia, uma grande honra, porque o que a gente precisa é evitar desperdício de experiência, e é interessante verificar como os notários e registradores do Brasil podem contribuir para um Brasil mais eficiente. Só dando um exemplo rápido com relação ao governador Caiado, por que alguém leva para um tabelionato de notas um documento de transferência de um veículo e, eventualmente, sai com esse documento na mão? Desculpa, o tabelião ele precisa comunicar diretamente ao DETRAN para mudar a titularidade do veículo e também a Secretaria de Fazenda para o contribuinte do IPVA ser alterado. Não há porquê um desperdício de talento. O professor Vanbier concluiu a fala dele sobre essa interoperabilidade entre o judiciário e o extrajudicial. Tem que receber ofícios em papel para cumprimento de mandados de averbação ou de registro. Já não faz muito sentido. Notários que fazem os títulos de transferência de imóveis, eles não devem produzir documentos num papel para chegar ao registro de imóveis. E digo mais, a gente pode chegar um momento de enviar informações estruturadas para o ofício de registro de imóveis para evitar retrabalho. A gente envia documento, quando é eletrônico, em PDF, e o que foi digitado pelo tabelião de notas chega lá também ser redigitado. Pois bem, a minha fala aqui, numa transição entre o processo judicial eletrônico e já fala sobre tokenização mais especificamente, vai abordar a questão das novas demandas sociais, as dores do mercado em relação ao custo, eventualmente, ao tempo na prestação de serviços, falar das cautelas com o uso de assinatura eletrônica, porque também não podemos banalizar, achar que recebe um contrato de locação por e-mail com a indicação de um CPF e um ícone dizendo clique aqui para assinar o seu contrato de locação. Quem garante que aquele que foi o destinatário desse contrato é ele mesmo? Só houve uma indicação de um CPF, houve uma indicação de um e-mail, e quando ele clica, a captura da geolocalização dessa assinatura, mas sem os rigores em relação ao que deve ser quanto à identidade das pessoas. E daí trataremos de alguma inovação que também será trazida pela colega Fernanda em relação a já provimento sobre tokenização que a Corregedoria do Rio Grande do Sul editou em 2021. E seria basicamente essa a minha fala. Quanto a essas novas demandas sociais, os notários e registradores do Brasil foram convidados a dar um salto para o futuro, isso na marra, porque a pandemia ela impôs restrição de circulação. Ora, como casar pessoas sem que elas possam ir às serventias registrais? Temos uma recentíssima lei, a 14382 de 2022, que vai falar que agora é possível casar por videoconferência, cada noivo na sua casa, né? É possível casar à distância. Mas já na pandemia, os notários precisavam, né, prestar serviços com a fé e a segurança jurídica.
E o certo é que, para que eu despapelize certo procedimento, eu, no mínimo, preciso me preocupar com a autoria da manifestação de vontade e com a integridade dessa manifestação. Essa autoria, ela pode ser adquirida, tanto a autoria quanto a integridade, adquirida por meio de assinatura eletrônica. E daí, em 2020, vem uma lei, que é a 14063, no Brasil, e vai tratar de usar o padrão europeu de classificação de assinaturas eletrônicas, dizendo, existe uma assinatura simples, que é essa que eu acabei de me referir, que não consegue ser unívoca, basicamente captura algumas informações de um documento. Mas existem outras assinaturas, que são as avançadas e as qualificadas, que gozam de uma maior musculatura para garantir segurança. E o interessante é que, quanto à assinatura qualificada no Brasil, é só aquela assinada pelo eCPF por algum certificado digital expedido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas do Brasil, que tem como raiz certificadora o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Então, temos essa assinatura qualificada que faz com que o documento gere sua eficácia total. Mas há também assinaturas poderosas que não têm como raiz a ICP Brasil, e sim outras infraestruturas de chaves públicas com assinatura assimétrica, mas que elas também geram um poder de identificação daqueles signatários. O que a gente precisa cuidar aqui? É que nem todas as assinaturas avançadas, elas vão garantir esse tipo de identificação. E há um movimento no Brasil agora de verificar qual é o limite de aceitação quando alguém assina remotamente com uma assinatura meramente avançada, sem usar a assinatura qualificada. O certo é que já é um cuidado que a gente precisa tomar também quando for falar dessa eventual desintermediação, aceleração por meio de tokenização, é de como identificar os participantes em um contrato, numa manifestação de vontade. Repare, se qualquer pessoa, qualquer entidade puder criar mecanismos de assinatura avançada, os destinatários, os cidadãos precisam indagar o seguinte: como é que vai ser feita o credenciamento daquelas empresas sérias que controlam a identidade das pessoas? Essas empresas, elas têm retaguarda financeira para eventual responsabilização? Como se faz auditoria e fiscalização dos equipamentos usados por essa empresa quanto à expedição de certificados digitais? A homologação de equipamentos do módulo de criptografia. Há várias questões importantes que vão gerar um tipo de fiscalização maior, porque no mundo de tanta má-fé, garantir segurança jurídica é algo não trivial. E eu estou dizendo isso especialmente em um ambiente em que a cultura da população ainda carece de bons avanços. Pois bem, são basicamente questões como a assinatura eletrônica que a gente precisa cuidar e os riscos dessas de assinaturas simples e algumas assinaturas avançadas. Quanto à tokenização, a colega Fernanda vai tratar de dizer o que é um token e a sua classificação, mas é interessante mostrar que o mercado, nessas novas demandas sociais, o mercado, ele pede eficiência. Os notários e registradores, eles no Brasil, vêm mostrando essa eficiência por meio de integração de bases. Quando foi dito, é importante integrar com o judiciário, certamente, mas entre notários e registradores também. O e-notariado, referido pelo professor Vanbier, ele veio trazendo também um cadastro único de clientes do notariado do Brasil, o que já hoje temos 70 milhões de CPFs integrados pelos notários do Brasil. Então, é comum uma pessoa poder chegar a uma serventia e, eventualmente, sem mesmo ter documento, o tabelião captura, tira uma foto, captura a biometria facial, faz um batimento com base pública a respeito dessa biometria facial e consegue preencher dados biográficos. Esse CPF, qual é a chance desse CPF ter essa foto?
já há possibilidade de identificação. Qual a chance desse CPF ter dados biográficos desse tipo de filiação? Nós temos também esse tipo de acesso e isso mostra que foi dado esse salto para o futuro. Com relação a dores do mercado, nós temos que há um ambiente, né, de carência, né, por mais fluidez, velocidade, temos que traduzir agora comportamentos por meio de códigos. Ao falar de smart contracts, qual é a habilidade para esse tipo de codificação? É importante que haja essa garantia quanto à imutabilidade, previsibilidade, autonomia das partes em relação à manifestação da vontade. E a gente se pergunta, o Estado, ele vai perder o papel de dotar segurança jurídica? Acredito que nós precisamos endereçar isso com uma cautela especial, principalmente no nosso grande Brasil. E essa questão de objetivar a confiança no sistema, mais do que a confiança das partes, é algo interessante. Quanto às desvantagens de tanta celeridade, nós temos os riscos dos erros, dos ataques cibernéticos, riscos em relação à confidencialidade, que existe isso nos serviços também, a assimetria informacional entre as partes, e há vários aspectos a serem tratados. Outras questões de desafios regulatórios, quando formos tratar de tokenização, é sobre questões tributárias, por exemplo. Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo, em segundos embargos de declaração, quando tratava o tema de relevância geral 1124, houve por bem dizer, talvez possa incidir ITBI na mera cessão do promitente comprador. É dizer, eu prometo vender o meu imóvel para o professor Vanbier, e o professor Vanbier, em determinado momento, cede o direito que ele tem de adquirir o imóvel para o ministro Saldanha, haverá ou não incidência de ITBI? O Supremo Tribunal Federal, num caso do município de São Paulo, ainda ficou por julgar, e eu me refiro especificamente ao recurso extraordinário 1.294.969. Há muitos desafios regulatórios com relação à tokenização, mas é interessante que possamos ouvir, desde logo, a definição de token, as suas espécies e o que há de nova regulação aqui para o país. Com essas breves palavras, eu agradeço pela oportunidade, desejando boa tarde a todos. Muito bom. Pois então, com as considerações do professor Vanbier e do doutor Hércules, nós já começamos a ser integrados nas particularidades da utilização das serventias extrajudiciais, numa gama maior de atribuições, e com esse novo componente, que é exatamente a tokenização. A possibilidade de alguém que está morando em Manaus comprar um imóvel de alguém que está morando em Porto Alegre, e esse imóvel sendo situado em Belo Horizonte. E isso é inevitável, isso não retroage, isso aí não vai reverter. Quer dizer, ou a atividade extrajudicial adere e envereda pelo caminho da informatização total, plena, ou vai ficar para trás. E isso não é mais possível. O foguete foi lançado, né? Como dizem popularmente, o foguete não dá ré. Vai ter que seguir em frente e enfrentar esses desafios. Erros acontecerão, mas erros já acontecem desde sempre, como o professor Vanbier falou, até na máquina de datilografia. E nós vamos enfrentando esses desafios e corrigindo aquilo que for necessário. Entendo que é pertinente um conceito que, para mim, é absolutamente relevante, é a preservação, em qualquer atividade dessa natureza, particularmente pelo meio eletrônico, a preservação da autonomia da vontade, assegurar que a autonomia da vontade foi preservada, e aqueles princípios da atividade extrajudicial, segurança, perpetuidade, publicidade, por aí vai. Se isso for cotejado e conseguimos assegurar que seja observado, certamente o processo só vai crescer e evoluir.
Eu passo a palavra agora, então, à doutora Fernanda Leitão, uma querida amiga já de alguns anos, cuja carreira eu acompanho com muito interesse. Boa tarde a todos. Me coube a árdua tarefa de explicar, de tentar, assim, tornar o mais palatável possível a explicação do que vem a ser um token. Será que eu posso... Comandar pelo controle. Tá. A grande dificuldade de a gente entender o que é um token. Não é um token de banco. E a gente, antes de explicar o impacto, a importância da tokenização na atividade cartorária, eu quero falar exatamente isso, das diferentes tipos de tokens. O que é um token? Token é um código hash. Esse código hash, ele pode ser uma criptomoeda ou um criptoativo. O que é a criptomoeda? É o Bitcoin, é o Ether, é o Sol, é a ADA, são essas criptomoedas que a gente conhece. E o que é um... Deixa eu passar aqui. Fica mais fácil da gente... Não está indo. Estava desligado. Tá. Agora está aqui. Obrigada. Então, a criptomoeda todo mundo já sabe. E o que todo mundo hoje em dia fala, que eu escuto em todas as esquinas e que eu acho que ninguém sabe o que é. Um non-fungible token. O que é um non-fungible token? Bem, o conceito de fungível e infungível está no Código Civil, artigo 85. E o que quer dizer esse non-fungible token? Quer dizer que aquele código hash se refere a um bem, pode ser imóvel, pode ser móvel, pode ser tangível, pode ser intangível. O que isso quer dizer? Esse código hash pode fazer referência a um imóvel, a um direito autoral, a uma tela de arte ou a qualquer outro tipo de bem de valor econômico que não seja fungível, que é o dinheiro. Dinheiro é o Bitcoin, é o Sol, é o Ether, que é a criptomoeda. Mas, nos dois casos, o que é o token? O token é código hash, é um código gigante. Esse código hash não é nenhuma novidade, não é nenhuma ideia nova, e ele já existe há milênios, há pelo menos 30 anos. Então, o que mudou nesse tempo todo para a gente, hoje em dia, só falar de criptomoeda e de NFT, criptoativo? Qual foi a mudança que ocorreu? Qual foi a disrupção que foi promovida nesse meio tempo, que deu a esse token tanta visibilidade? Foi o surgimento, em 2008, da blockchain. Em 2008, o mundo todo tomou conhecimento do Bitcoin. Esse Bitcoin ele está ancorado numa tecnologia chamada blockchain. Então, só existe tokenização quando a gente fala da tecnologia blockchain. Uma coisa está umbilicalmente ligada à outra, blockchain e tokenização. Então, a gente tem que ter isso em mente. E o que é a blockchain? A blockchain é um conjunto de tecnologias já conhecidas, que é a criptografia, que é o banco de dados descentralizado, que é o smart contract. Mas, tá bom, a blockchain juntou todas essas tecnologias numa só, num amálgama, que fez com que surgisse o Bitcoin. Mas, tá bom, eu não consegui me convencer qual foi a grande disrupção que foi provocada com essa nova tecnologia. A grande disrupção é o seguinte, porque a partir da blockchain, você consegue tornar um arquivo digital íntegro. O que isso quer dizer? Eu não posso fazer um Ctrl+V e multiplicá-lo, nem posso editá-lo. Ou seja, dando um exemplo, eu vendi um imóvel e tokenizei e vendi para o Hércules. Essa compra e venda foi representada através de um hash, tá? Naquele primeiro hash ali, daquele primeiro quadrado. Esse banco de dados descentralizado quer dizer o seguinte, que eu tenho um banco de dados convencional, eu só tenho acesso ao meu banco de dados. O que eu tenho, o Hércules não tem, como é hoje em dia. No banco de dados descentralizado, tudo que eu tiver no meu banco de dados, o Hércules também tem.
A Gisele também tem e a Ana também tem. Ou seja, há uma multiplicação desse banco de dados, que torna o processo muito mais seguro, ataque de hackers, porque todos esses registros e esses hashes são criptografados. Então, não se tem notícia até hoje de um ataque de hacker aos bancos de blockchain, aos blocos. Então, o que acontece? Quando esse token para o Hércules, automaticamente, esse hash comunica a todos os demais blocos que estão na rede, de forma imutável. Se eu quiser editar, se eu quiser botar um Ctrl+C, Ctrl+V, é impossível. Então, o que aconteceu? Esse registro é imutável, ele é transparente, ele é descentralizado, ou seja, ele parte a partir de um consenso, e não existe uma só autoridade certificadora, o que dá todo mais uma segurança para todo esse procedimento. Então, por isso que, a partir de 2008, a gente passou a escutar muito NFT, token, e tokenizar ativos imobiliários, tokenizar obras de arte, tokenizar no metaverso. Tokenizar no metaverso é muito mais simples, porque a gente está numa terra que não existe nenhum tipo de legislação, nem reflexo no mundo real. Mas quando você fala nessa tokenização no mundo real, ela é mais, vamos dizer assim, desafiadora de você conseguir implementar. Então, onde é que eu coloco a importância do notário em todo esse sistema? Que, por exemplo, nos Estados Unidos, existem sites que fazem essa tokenização. O que esse site faz? Ele faz uma due diligence daquele imóvel e ele faz a precificação daquele bem. Ou seja, se eu vou tokenizar um imóvel e eu vou colocar ele numa cadeia de blockchain, a importância do notário é fundamental. Por quê? O notário vai atestar a capacidade das partes, a identidade das partes e o preço daquele imóvel. Porque o propósito do token, a razão de ser do token, é ser comercializado. Então, como é que você imagina que você tem um imóvel que foi tokenizado no Brasil, esse token viajou pelo mundo inteiro, foi parar em Luxemburgo. A pessoa comprou um token de um imóvel no Brasil e em Luxemburgo. Como é que eu vou saber se aquele token é verdadeiro, se aquele imóvel vale aquilo que ele está dizendo e se as partes foram aquelas que se diziam num contrato? Então, ninguém melhor que o notário para testar de forma pública, fazendo prova plena de toda a lisura, a transparência dessa negociação. Então, isso para mim é fundamental, porque se o primeiro registro dentro do bloco da blockchain for falso, ele vai contaminar todo o sistema, todos os demais registros, e vai impactar na própria vulnerabilidade do sistema imobiliário e não vai garantir segurança jurídica. Então, é essencial essa intervenção do notário para que toda essa tokenização ela seja feita de forma transparente e segura. Outro ponto que é bem importante, e eu estava conversando com o senador sobre esse assunto, é que quando você tem um imóvel que foi tokenizado, você tem um NFT, que é um Non-Fungible Token, que é esse token que eu falei, que é a representação digital de um imóvel. Agora, a questão toda que vai estar se discutindo, tanto no Brasil como na Europa, Estados Unidos, é o seguinte: quando esse token ele vai servir para ser negociado, ele vai ser sujeito ao registro na CVM ou não? Ele vai ser considerado um contrato de investimento coletivo e vai ser um valor mobiliário sujeito às regras da CVM ou não? Porque o que diz esse parecer de orientação 40 da CVM? Ele diz o seguinte, que o Brasil ele adota aquele teste de Howey. Essa questão ela foi discutida nos Estados Unidos em 1946 pela Corte Suprema Americana. Tentou se objetivar de uma forma bem simples o que é um valor mobiliário. Então, esse teste de Howey diz o seguinte: houve investimento em dinheiro, a expectativa de lucro, esse investimento
que é numa empresa comum, esse lucro vai ser gerado por uma terceira pessoa. Então, todas essas indagações deverão ser feitas para você identificar aquele ativo como mobiliário ou não. E é nesse ponto que aí eu separei alguns PLs, e aí também tem o provimento do Rio Grande do Sul, que foi o pioneiro, mas ele não trata desse assunto. Ele só trata da questão do pagamento em criptomoeda. O Rio de Janeiro também lançou um provimento, o provimento 87, e esses são os PLs que estão em trâmite. Recentemente também, o Parlamento Europeu ele publicou o MiCA, que é o Market Crypto in Asset, ou seja, quando vai esse ativo digital, representando um bem imóvel, vai ser um valor mobiliário ou não. Então, essa dúvida é uma dúvida que é uma questão desafiadora, é uma questão nova, ela está sendo discutida no mundo inteiro, não existe nenhuma legislação ainda que, vamos dizer, espanque esse problema, porque todos nós, eu acho que a gente está na mesma página, e o senador Wilder, ele é relator de um projeto, de um projeto de lei, o 3.095, que ele visa exatamente tratar sobre esse assunto e tornar de forma bem... E achei isso muito interessante, porque vai acabar com esse subjetivismo, às vezes, da CVM, dizendo o que realmente vai ser considerado valor mobiliário ou não. Então, eu acho que vai ser de suma importância para a nossa atividade, a participação do senador, porque ele, através desse projeto, vai viabilizar a tokenização no direito brasileiro, que ela vai acontecer de qualquer maneira. A gente, gostando ou não gostando, achando que está certo, que está errado, ela vai acontecer. Mas através desse projeto, a gente vai conseguir, acho que, viabilizar de uma forma, como eu falei do início, transparente e segura, porque a gente sabe que o mercado imobiliário saudável, ele reflete em toda a economia de um país. Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês e agradeço aí a presença de todos. Muito obrigada. Agradeço, doutora Fernanda Leitão, pelos esclarecimentos e ilustrar essas informações que para nós são tão misteriosas, né? O token é um outro mundo, é um mundo que nós temos que aprofundar, esmiuçar com mais eficiência. E eu destaco que tudo aquilo que nos está sendo trazido como informação é uma quebra de tabu, né? Porque o que a gente vê é um preconceito arraigado em relação a certas atividades, né, e segmentos de mercado. E eu faço meia-culpa, porque o judiciário tem uma responsabilidade grande nisso. O judiciário tem uma resistência em passar, transferir as suas atribuições como se apenas um juiz de direito tivesse a competência, a credibilidade para realizá-las. E longe disso. Quer dizer, um tabelião ele pode fazer uma transação de bilhões de dólares, garantindo a segurança, a publicidade, a autenticidade. E não pode fazer o quê? Um casamento, uma separação judicial. Então, essas quebras de tabu. E agora, a questão da informatização, ou a tokenização, que para mim é uma palavra já mais moderna, que eu vou ter que inserir no meu vocabulário, e vai ser esse desafio que a gente vai ter que enfrentar. Bom, vamos prosseguir. Doutora Gisele Oliveira Barros, que é presidente do Colégio Notarial do Brasil. Doutora Gisele, com a palavra. Bom, boa tarde. Agradeço, em nome do ministro Antônio Saldanha, pela participação aqui nesse evento em Lisboa. Em meu nome, em nome dos 8.500 notários que eu represento no Brasil,
a gente vem aqui falar sobre a nossa participação nessa transformação digital de todas as atividades, inclusive da nossa. Então, como o Dr. Bambier falou, em 2020, no começo da pandemia, nós colocamos o e-notariado para funcionar. Em 2020, os notários, os atos notariais, a gente não tinha nenhum ato notarial eletrônico. E hoje nós temos 100% dos atos notariais possíveis de serem lavrados de forma eletrônica através do e-notariado. O e-notariado é uma plataforma única, institucional e bastante democrática, porque ela é mantida institucionalmente pelo Colégio Notarial do Brasil, e qualquer tabelião no Brasil, do maior ou menor cartório, ele pode acessar, porque ele só precisa, para acessar e praticar os atos de forma eletrônica, ele só precisa ter um computador e o acesso à internet. Então, o e-notariado, ele nasceu com um blockchain próprio. Isso é uma coisa que dificilmente a gente fala nas palestras, porque às vezes não interessa muito, mas aqui, quando a gente fala de tokenização, interessa muito. Então, a gente tem um blockchain próprio, que a gente deu o nome de Notary Chain, porque é um blockchain dos notários, porque cada nó da nossa rede blockchain é um notário. Então, ao contrário das outras redes de blockchain, que são nós anônimos, né, não identificáveis, você imputa as informações, mas você não identifica quem imputou as informações. No Notary Chain, cada nó é um notário, então cada nó é identificável e cada um destes nós, por força de lei, de regras, da Constituição, eles têm fé pública. Então, a informação que nós imputamos, ela é verdadeira e é dotada de fé pública. Então, talvez isso faça toda a diferença quando a Fernanda fala da importância dos notários em todos os processos de tokenização e em todos esses processos de digitalização da nossa atividade. Quando a gente lançou o e-notariado, ele é modular, né? Ele tem vários módulos, escrituras, procurações, cadastro de clientes do notariado, enfim, diversos. E a gente chegou num passo, porque a gente foi transformando bastante a nossa atividade, que a gente gostaria de fazer parte desse processo também de tokenização. E aí, como a Fernanda e o Hércules já falaram, nós nos deparamos com um problema, mas em qual lei que a gente está? E como que a gente se enquadra juridicamente, como a gente adequa o nosso projeto à legislação. Então, o próximo módulo que nós vamos lançar, em breve vai estar disponível, a gente fez de uma forma que a gente pudesse operacionalizar esse módulo dentro da legislação que já é possível hoje no Brasil, né? Então, eu vou apresentar para vocês aquilo que nós chamamos de Smart Escrituras. Não. A gente deixou sobre direito obrigacional, nunca direito real, propriedade, só se transfere no registro de imóveis. É preciso pontuar isso. O segundo. Brasileiro. Né? Você concorda? Concordo. Isso que eu estava pedindo. O próximo. É esse. Bom, para a gente começar a falar sobre as smart escrituras, eu gostaria de falar um pouquinho o que são os contratos inteligentes, ou os smart contracts, que são, na realidade, são programas que executam transações de forma automática assim que determinadas condições são atendidas. São inovações, é um processo de inovação trazido pela tecnologia e que permite, de uma forma simplificada de se falar, automatizar as cláusulas contratuais. Os contratos inteligentes, eles garantem maior rapidez e segurança na execução dos acordos entre as partes, sem que esta execução dependa de um intermediário ou de uma instituição financeira. Contratos inteligentes, na verdade, são programas que se executam de forma automática, assim que certas condições acordadas previamente pelas partes são atendidas. Nestes contratos, não há necessidade de intermediários, como bancos ou entidades reguladoras ou securitizadoras, para garantir a execução das cláusulas. Todo o processo é feito de forma automática, por códigos de computador,
que executam as regras pré-definidas pelas partes. Assim que os contratos inteligentes são publicados, ou seja, assim que eles são inseridos no blockchain, numa rede blockchain, não é mais possível alterar ou manipular as disposições contratuais, como a Fernanda falou. Em outras palavras, não é mais possível qualquer modificação unilateral por um dos contratantes. E agora? Voltou. Bom, eu vou continuar falando enquanto... Está certo, está certo. Tá bom, tenho. Uma blockchain é um banco de dados público e descentralizado e imutável que registra as transações feitas pelos usuários. Sua tecnologia permite que regras sejam criadas e controladas pelos próprios usuários. Essa tecnologia nasceu com Bitcoin, como bem já explicou a Fernanda. Para que uma informação seja inserida em uma blockchain, os participantes dessa rede, chamadas de nós, precisam concordar que ela é verdadeira. A partir deste momento, ela fica registrada em todos os computadores da forma como ela foi inserida e se torna permanente. Os contratos inteligentes rodam em uma blockchain e todas as cláusulas contidas neles são gravadas nessa rede. Uma vez que as regras, obrigações e penalidades são inseridas, os contratos inteligentes são executados de forma automática, conforme aquilo que foi combinado entre as partes. O papel do blockchain, nesse caso, ou do notary chain, se for o caso de uma smart escritura, é garantir que estes acordos aconteçam de forma segura e verificável e sem manipulação para benefício de uma das partes ou para fraude. Os contratos inteligentes, eles podem ser usados em diversas áreas e têm a mesma finalidade de um contrato tradicional, qual seja formalizar o acordo entre as partes com a facilidade da execução das suas cláusulas. Os contratos inteligentes, com suas funcionalidades de autoexecução, já estão trazendo muitos benefícios para todos aqueles que se utilizam deles e trarão ainda mais e serão o futuro dos contratos e também da atividade notarial. Estes contratos, quando formalizados por tabeliões de notas, ou seja, quando se tornar uma smart escritura e formalizada por um tabelião de notas, que é um profissional dotado de fé pública, constituem as smart escrituras, ou escrituras inteligentes, que representam, no meu modo de ver, o mundo perfeito. Isto é, uma vez que temos a imutabilidade do blockchain, do notary chain, acrescida da segurança decorrente da fé pública de um notário, que é quem vai inserir as informações na rede, juntamente com a eficiência advinda da autoexecutoriedade. Conseguimos, assim, juntar na Smart Escritura a humanização e a expertise do atendimento notarial, a gestão automatizada e a tecnologia do blockchain. Lembrando, gestão, tecnologia e humanização são os novos pilares essenciais para o desenvolvimento da sociedade. É muito interessante perceber que o futuro chegou em todas as atividades, inclusive na nossa, e traz consigo, de volta, a essência da origem do notário. O contrato inteligente, formalizado por um tabelião de notas, representa a volta do notário à sua origem. O notário, que, na sua origem, atuava nos primórdios, em um ambiente em que as pessoas eram analfabetas e não conseguiam ler nem escrever, e muito menos conheciam as leis. Se mostra agora necessário, no meio digital, na transformação digital, no meio no qual as pessoas não conhecem linguagem de programação e leis específicas, mas querem se utilizar dos smart contracts. O notário pode oferecer os benefícios da blockchain, da notary chain, e dos smart contracts para toda a sociedade e também para o próprio Estado. Todos podem usufruir dos benefícios, mesmo que não conheçam linguagem de programação e sem passar pelo estresse e insegurança de ter de confiar na honestidade e nos conhecimentos de um programador, da rede de blockchain ou daquelas partes com quem eles estão contratando.
A fé pública e a tecnologia utilizada num ambiente seguro, fornecido pelos notários, resolve esta questão sem que o notário precise ser expert em linguagem de programação, bastando utilizar uma plataforma oficial, como é o e-notariado, e institucional dos notários, previamente programada para tanto. A evolução ocorreu e ocorre todos os dias em uma espiral. E o que estamos vendo, então, é o retorno do movimento circular que volta à necessidade da existência de um intérprete confiável da vontade das partes, da sua capacidade e da formalização, e capaz de formalizar juridicamente essa vontade das partes, mas agora, num plano muito mais avançado, pois se antes era necessária a escrita comum, os livros de notas, agora também é necessária a linguagem de programação específica dos smart contracts, encontrada de forma viável, democrática e bastante acessível em um ambiente notarial seguro, que é proporcionado pela plataforma do e-notariado. Já é possível lavrar smart escrituras, que promovam o pagamento do valor do imóvel mediante a transferência de criptomoedas previamente depositadas em uma wallet do comprador na plataforma notarial. Referida criptomoeda poderá ser até mesmo uma moeda própria para transações imobiliárias criadas pelos notários para tal fim, utilizada somente na plataforma notarial com a finalidade de escrow, garantia. Assim, será possível ao comprador, por exemplo, depositar valores e converter em criptomoeda na plataforma do notariado e, uma vez assinada a Smart Escritura, ela automaticamente promoverá a transferência das criptomoedas da carteira do comprador para a carteira do vendedor, que sacará ou poderá sacar em moeda corrente o valor da transação. Por sua vez, não sendo assinada essa escritura, por qualquer dos motivos ou desistência das partes, a criptomoeda não será transferida e o comprador sacará de volta em moeda corrente o seu depósito. Esse é o nosso projeto, e esse projeto garante a segurança e a agilidade da negociação, evitando estresses, desconfianças e demoras. Também é possível, e também será possível, utilizar as Smart Escrituras para a execução automática de contratos a prazo, por exemplo, como promessas de venda e compra. A Smart Escritura poderá gerar cobranças correspondentes às parcelas do preço combinado. E, uma vez pago cada uma dessas parcelas, o sistema promove a quitação do crédito correspondente, gerando o aumento do direito do promissário comprador ou mesmo a aquisição total dos tokens representativos deste direito. Paga a integralidade do preço, a Smart Escritura notificará as partes para a outorga da escritura definitiva. Por outro lado, não pago o valor devido, a Smart Escritura gera a impontualidade daquele devedor e executará a cobrança mediante notificação e, mantido o inadimplemento, ele promove a caracterização da mora, emitindo as cobranças devidas, acrescidas de multas e encargos, nos casos de mora relativa, ou até promovendo a resolução do contrato, nos casos de mora absoluta, com eventual devolução ou extinção destes tokens, emitindo, mais uma vez, as cobranças para pagamento pelo promitente vendedor, em caso de devolução dos valores já pagos pelo comprador. Descontados, é claro, os encargos da rescisão com multas e juros moratórios devidos. Ou seja, a própria plataforma da Smart Escritura fará todo esse trabalho de controle dos pagamentos. Inúmeras outras funcionalidades é possível, porque, afinal, para a tecnologia, tudo é possível, e para a utilização da Smart Escritura no futuro também. Sendo certo que nós, notários, estamos apenas no início de uma revolução, a qual acrescentará a escrita notarial, a linguagem, já acrescentou, a linguagem da programação, mas que em nada mudará a essência da atividade notarial, a qual será, em verdade, cada vez mais reforçada e necessária diante da sua humanização. Ou seja, a atividade notarial, que sempre se pautou e se pauta, né, pela segurança jurídica, pela fé pública, pela
qualificação e verificação da capacidade da parte, verificação da manifestação adequada da vontade, ela continuará existindo de forma diferente num ambiente digital. Era esse um projeto que está em andamento e, logo mais, se Deus quiser, a gente colocará à disposição de todos os usuários do país e de todos os notários do país também, para disponibilizarem isso a todos, em todas as pontas. Era esse, mais ou menos, uma apresentação, a primeira apresentação que a gente faz desse novo projeto. E eu espero que a gente consiga, então, estar dentro de toda essa transformação digital que ocorre, a gente queira ou não. Obrigada. Passa a palavra agora ao professor Fred Didier. Muito boa tarde. Eu saúdo a mesa nas pessoas do ministro Saldanha, do senador Wilder Moraes, e a plateia na pessoa do governador Caiado, governador do Estado de Goiás, que eu pude conhecer quando era líder do DEM na Câmara dos Deputados, e eu assessorava a Câmara dos Deputados na elaboração do Código de Processo Civil, e pude ver não só a sua liderança, como a sua profunda inteligência, mesmo o senhor sendo médico, inteligência jurídica, né? Inteligência jurídica, mesmo o senhor sendo médico. Então, fiquei muito impressionado com isso, já falei isso com algumas pessoas, como foi importante, inclusive, na elaboração de um acordo sobre as ações possessórias, não sei se o senhor vai lembrar, com o deputado Padre João, então, fica aqui a minha saudação a todos na pessoa do governador Caiado. Esse tema não é um tema da minha especialidade, evidentemente, mas eu fiquei com muita vontade de estudar ele. Por isso que aceitei o convite, a distribuição do tema para mim, estudei, fiz meu dever de casa, fiquei muito feliz com a exposição da doutora Fernanda, porque me ajudou bastante. Eu teria que fazer essa explicação que a doutora Fernanda já fez, então já facilita para mim, porque nós, assim, que não somos especialistas, a gente pensa em token para acessar banco. E o token, o uso do token para acessar banco, para acessar coisas, é apenas um dos usos do token. O token como ativo, que é o pano de fundo desse painel. A gente está falando aqui do token como um ativo virtual, ou melhor, uma representação de um ativo. Portanto, no caso do imóvel, que é o foco que o meu foco vai ser dos tokens imobiliários, na imagem que eu li, em um dos textos que eu estudei, é um avatar do imóvel. Eu achei essa imagem ótima, né? O imóvel como uma coisa física e real, que a gente vê, imaginar um imóvel avatarizado. Quer dizer, o imóvel vai para um plano metaversico, um plano virtual, representado por esse token. Você poder negociar o imóvel tokenizado é diferente de você negociar o imóvel físico, né? No Brasil, você tem o desafio de que a transferência de um imóvel, da titularidade de um imóvel, depende necessariamente de uma transferência registral. A propriedade é registral. Mas a transferência do imóvel tokenizado, não. Então, você pode transferir o token, portanto, você circula muito rapidamente a economia. Eu fico muito impressionado com isso, e eu vou tentar mostrar por que eu fiquei impressionado. Porque eu estou me dedicando, nos últimos 2 anos, a estudar o sistema brasileiro de solução de problemas jurídicos. Percebam bem, eu vou relacionar, não se assustem. O que é o sistema brasileiro de solução de problemas jurídicos? É o conjunto de sujeitos e de estruturas que o Brasil tem para fazer com que os problemas jurídicos sejam resolvidos. O judiciário é a principal infraestrutura, mas não é a única. Nós temos as agências reguladoras, com uma estrutura muito significativa, nós temos os tribunais arbitrais, com uma estrutura muito significativa, nós temos os tribunais administrativos, como o CARF, como o Tribunal Marítimo, como os tribunais de contribuintes, os tribunais de ética, e nós temos as serventias extrajudiciais. As serventias extrajudiciais compõem e são uma das portas de solução de problemas jurídicos no Brasil. Então, eu tenho estudado as serventias nessa perspectiva. A perspectiva de ser mais uma porta de solução de problemas jurídicos, compondo essa infraestrutura brasileira de solução desses problemas. Se você juntar essa infraestrutura, que são as serventias, juntar uma infraestrutura normativa
muito forte no Brasil, que eu quero destacar aqui, que é o Brasil ele permite ampla e atípica negociação material, ou seja, eu posso elaborar qualquer tipo de negócio material. A atipicidade dos contratos é uma marca do direito brasileiro, uma marca do direito ocidental, mas uma marca do direito brasileiro. Só que, ao lado disso, nós temos também uma ampla negociação processual. O que é essa negociação processual? O que é ampla? É possível criar no Brasil qualquer meio de solução de problema jurídico. Não é só a própria solução que se faz com os contratos, mas criar o próprio meio, a própria porta, o modo, fazer com que aquilo que o meu amigo Kramer gosta de falar, fazer o desenho da solução do conflito. Você pode desenhar. Percebam bem, essa infraestrutura normativa é fundamental porque a gente vai tratar desse assunto aqui. Porque o Brasil tem infraestrutura física, que são as serventias e as outras portas, vou falar das serventias hoje. Temos uma infraestrutura normativa, que é a possibilidade de a gente criar negócios jurídicos, processuais e materiais atípicos, a partir da autonomia da vontade. E nós temos um terceiro pé desse tripé, que é a tecnologia. O Brasil ele é um país com profundos avanços tecnológicos. O professor Weber falou do processo eletrônico. O processo eletrônico do Brasil é uma realidade para um país incomparável no mundo, porque estamos falando de um país com 100 milhões de processos, que praticamente universalizou o processo eletrônico, e já há muito tempo. Estamos falando de um país que lida razoavelmente bem com a tecnologia. Então, vamos juntar esses três ingredientes. Serventias, 13 mil serventias, como o ministro Saldanha falou, uma estrutura tecnológica muito forte no Brasil e uma estrutura normativa que permite que negócios sejam criados, negócios para solução de problemas jurídicos, tanto do ponto de vista material como processual. Então, esse é o caldo dos ingredientes. Onde é que isso vai dar? Aí surge esse fenômeno da tokenização. Vou falar da tokenização imobiliária. Como disse as minhas colegas de mesa, é como uma chuva, é como a luz do sol. Você não pode dizer, se eu sou contra a tokenização. Você não pode ser contra a chuva, ser contra o ar. Você não pode ser contra o que acontece. A nós do direito e da política, aqui a representante da política e do direito, a gente tem que lidar com o que acontece, politicamente e juridicamente, mas não ser contra o que acontece. É muito importante estabelecer essa premissa. E a tokenização acontece. Não é por acaso que o Tribunal do Rio Grande do Sul, que a doutora Fernanda mencionou, já regulou ao menos uma dimensão disso, que é o pagamento de compras de imóvel com o token. Só isso, é só uma dimensão, né? O pagamento com token, é um pedaço desse universo. O Tribunal do Rio também já avançou nesse pedaço desse universo, mas imaginem, e o Senado está discutindo isso agora, não nesse projeto do senador Uido, mas num outro projeto muito importante que nós do processo recebemos hoje aqui, que é o projeto da Lei das Garantias, projeto transformador. Acho que o ministro Belize está um pouco nisso, por conta do CNJ, da Comissão de Execução, ministro. As soluções, as propostas parecem que foram incorporadas ao projeto das garantias. E veja, senador, que a gente pode pensar no token como uma garantia. Quer dizer, o token imobiliário como uma garantia, ele mesmo objeto da garantia. E uma garantia que, como ele está dentro de um contexto de smart contract, é uma garantia autoexecutável. Então, se o sujeito não pagou, já transfere imediatamente. Então, não é só como pagamento, é como garantia, como forma de pagamento, como garantia, isso sem transferir a propriedade imobiliária. Então, o uso é muito grande. Então, o que eu quero pegar desse contexto fático que está acontecendo, juntar esse contexto fático com esse tripé que eu mencionei, característico da realidade brasileira. Eu, estudando esse assunto, eu percebi esse fenômeno como um sintoma. Ele é um sintoma de um fenômeno que eu reputo mais complexo e ainda mais interessante. O que é esse fenômeno ainda mais complexo e mais interessante? De um lado, a gente percebe uma incontrolável e admirável, dois adjetivos importantes aqui, incontrolável e admirável, capacidade de se criarem soluções jurídicas novas a partir da infraestrutura normativa e tecnológica que já existe. Então, isso é, para mim, incrível, né? É incrível e admirável que se criem soluções jurídicas novas a partir de uma infraestrutura normativa e tecnológica já existente. E, de outro lado, e aqui falando para meus colegas das serventias,
De outro lado, que também me impressiona, é a aptidão das serventias extrajudiciais como eu tive dificuldade de achar a palavra, mas como uma espécie de palco, de ambiente propício para que essas soluções surjam e se desenvolvam. Que é um fenômeno muito interessante. As serventias, elas nasceram com uma ideia de legalidade estrita. Acho que todos os membros das serventias que fizeram seus concursos, eles se pautaram nisso. Tem que saber tudo da lei de registro público, tem que saber a interpretação restrita, eu só posso fazer o que a lei manda. Então, nós educamos juridicamente os nossos notários e registradores para um tipo de interpretação formalista do direito, e rígida. Só que o mundo não é assim. A vida é movimento. A vida é movimento. O novo sempre vem, eu digo isso em alguns lugares, o novo sempre vem, isso não é só uma frase de camisa, nem é só um verso de uma música. Não é nem só uma frase de uma camisa, nem é só um verso de uma música. O novo vem, as coisas acontecem, e é curioso como uma infraestrutura, que é das serventias, que nasceu para servir rigidamente, inflexivelmente, legalidade estrita, seja um palco absolutamente adequado em que as coisas estão acontecendo. Veja que as corregedorias de justiça, por conta das serventias que começaram a regulamentar a organização, apareçam como ambientes propícios para isso. E aqui eu aproveito a presença do ex-senador Anastasia, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor de Direito Administrativo e hoje ministro do TCU, porque eu aproveito sua presença, ex-senador, ministro, professor. Porque o senhor foi responsável, e o senhor sabe disso, por uma das mais importantes leis brasileiras dos últimos tempos, que é a nova LINDB, de 2018, que é uma lei de direito público, só que um direito público do século XXI, que é um direito público do movimento, da transformação, da mudança, aliando com segurança jurídica. Esse pensamento de direito público, que assume a mudança como uma característica do nosso tempo e tenta fazer com que a mudança se dê de maneira segura, mas sem proibir a mudança, é o mesmo espírito, hoje ministro, eterno professor, então senador, que eu acho que nós temos que ter em relação a esse tema e os cartórios. Por exemplo, nós temos que permitir a averbação do token imobiliário na matrícula do imóvel. Só que se você for para a lei de registro público, lá para o artigo 167, você não vai encontrar no rol do 167 averbar token imobiliário. Não vai encontrar. Mas como é que a gente vai impedir que se averbe token imobiliário? E eu vou além. Vamos pegar o exemplo do token, para o que vem pela frente. O que vai acontecer daqui a 2 anos? Do semestre que vem? Outras coisas vão surgir e a gente vai continuar pensando no registro imobiliário por uma perspectiva de legalidade estrita. Me parece, senador, que a mudança feita recentemente pela Lei 14.382, uma lei de impacto ainda não devidamente compreendido, a Lei 14.382, que mudou a Lei de Registros Públicos, mudou o artigo 246 da Lei de Registros Públicos. E esse artigo 246 agora, ele diz o seguinte: além dos casos expressamente indicados no inciso 2 do caput do 167, esse que sempre foi interpretado de modo restrito, serão averbados na matrícula as subrogações e outras ocorrências, observem bem a redação, e outras ocorrências que por qualquer modo alterem o registro, o que é óbvio, ou repercutam nos direitos relativos ao imóvel. Esse trecho final, ministro Belize, ou repercutam nos direitos relativos ao imóvel, é uma cláusula aberta. O que significa dizer que, no meu modo de ver, na minha interpretação, a interpretação que eu quero propor a todos aqui, é de que o 246 da Lei de Registro Público, com a nova redação dada pela Lei 14.382, e aproveitando da tokenização como um exemplo, como um sintoma do que está acontecendo, seja interpretado de modo que a gente possa se valer do registro público para fazer qualquer tipo de averbação ou anotação que dê mais garantia ao tráfego jurídico relativo aos imóveis, inclusive averbações, vamos chamar assim, atípicas. O exemplo do token imobiliário é mas eu posso dar outros. Um bem prosaico para os meus amigos processualistas aqui presentes. O artigo 828 do CPC brasileiro diz que é possível averbar na matrícula do imóvel a admissibilidade de uma execução.
Então, se eu proponho uma execução, a execução é admitida, eu posso, a partir da admissibilidade, já averbar a pendência da execução no registro. Só que tem um problema. Entre a propositura da ação, da execução, e a admissibilidade, nós temos um tempo. É um tempo morto. Esse tempo pode ser crucial para uma fraude. Então, qual é a solução que Laiana Piau, que está aqui presente, advogada, estudou o assunto, pensou? A possibilidade de, num negócio jurídico, se estabelecer, numa compra e venda, um contrato qualquer maior, se dizer o seguinte: se eu for lhe executar, a propositura da execução já me autoriza a averbar no registro imobiliário. É a propositura, não a admissibilidade. Se faz o negócio da averbação da propositura da execução. Isso negocialmente. Isso é um negócio atípico. Pelo 246 da Lei de Registro Público 9, pode ser averbado. E se você reinterpretar o 167, vai poder ser averbado. Então, uma outra coisa, podemos pensar numa garantia imobiliária sem eficácia real. Eu mesmo já fiz uma garantia imobiliária sem eficácia real, que foi o seguinte: era uma dívida, um contrato de dívida, não se tinha dinheiro para fazer hipoteca. Não se tinha dinheiro para fazer hipoteca. Mas se queria garantir que aquele imóvel pudesse ser penhorado na execução daquela dívida. Então, se fez um acordo para dizer o seguinte: se houver execução, a penhora vai recair naquele imóvel e já há uma prévia renúncia à alegação de impenhorabilidade. Então, você predefine o bem a ser executado, que é o que se faz na hipoteca. Só que a diferença da hipoteca é que a hipoteca predefine o bem a ser penhorado na execução, mas isso vale para todo mundo, para os terceiros. Nesse caso, como não se tinha dinheiro para fazer a hipoteca, você fez uma hipoteca amputada ou uma garantia real, uma garantia imobiliária sem eficácia real. Dê o nome que se quiser. É um negócio atípico, que a nossa infraestrutura normativa permite que se crie e que não vejo nenhum problema de ser simplesmente averbado na matrícula. É uma outra coisa, não é uma hipoteca, é uma outra coisa. É uma outra solução jurídica para um problema jurídico que o nosso direito permite, e é preciso que a gente dê azeite, em homenagem a Portugal, azeite a interpretação que nós vamos dar à nova Lei de Registros Públicos, porque não é mais a velha Lei de Registros Públicos, é a nova Lei de Registros Públicos, reorganizada pela Lei 14.382 do ano passado. Eram essas as minhas considerações, meus caros, muitíssimo obrigado. Agradeço, professor Didier, nos provocando com seus desafios. Desafios de ultrapassar conceito de legalidade estrita em matéria registral. Eu, com os velhos conceitos de um juiz antigo, já fico parando para pensar com muita preocupação, mas já projetando a minha cabeça para tentar ultrapassar essas barreiras. Vamos ver o que dizem aí os doutrinadores e as jurisprudências a respeito disso, né, professor? Bom, vamos agora concluir com o senador Hilder Moraes, que está exatamente com o projeto de lei, com o PL, em relação à matéria extrajudicial. E que novidades o nosso senador vai nos presentear. A palavra, senador. Senhoras e senhores, boa tarde. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui nesse momento, debatendo um tema tão novo e tão diferente para todos nós, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade do convite de estar nesse fórum tão importante aqui em Portugal, com todos notáveis juristas, políticos do Brasil e também aqui de Portugal. Quero cumprimentar aqui a mesa, o ministro que está sendo moderador, Antônio Saldanha, cumprimentar meus colegas aqui da mesa, o Hércules,
Benício, que é tabelião titular do cartório do primeiro ofício do Núcleo Bandeirantes do Distrito Federal. Cumprimentar também a Gisele Oliveira, do 23º Tabelião de Notas de São Paulo. Cumprimentar a amiga Fernanda, que conheci também, que é tabeliã do 15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro. Cumprimentar os advogados Luiz Rodrigo e Fred Didier. E também gostaria de cumprimentar, que muito nos honra a presença do governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que também foi palestrante aqui ontem, nesse fórum. Cumprimentar, não posso deixar de citar o nome de todos aqueles que estão nos acompanhando agora, o deputado federal Gilvan, o ministro Belize aqui presente, o amigo Fernando e a Cláudia, que são da Universidade do Brasil, o Elinho Paiva, que é médico do Rio de Janeiro, a nossa desembargadora Renata e seu esposo, o Vinícius, que é nosso procurador também, o Marfran, que é procurador também, amigo do Rio de Janeiro, a cada um de vocês que se fazem presente aqui nesta tarde de hoje. Não posso esquecer, que eu também ia falar, deixei por último, que meu colega, que foi senador e hoje ministro também do TCU, que nos honra, talvez um dos maiores juristas do nosso país. Então, eu queria começar falando um pouquinho, antes de falar sobre a tokenização e a questão do impacto que diretamente atua no processo cartorário, eu queria fazer um pequeno relato da minha história para que vocês entendam a missão que eu estou aqui agora, desse projeto que eu estou apresentando. Eu sou engenheiro civil por formação e tive a honra de ser secretário de Infraestrutura, secretário de Indústria e Comércio no comando do nosso governador Ronaldo Caiado e está de novo eleito senador pelo Estado de Goiás pela segunda vez no mandato ao Senado. Então, eu tive a honra, no meu primeiro mandato, de ser o autor de uma lei que, com toda certeza, com toda a pequena e simplicidade e contribuição de um engenheiro, é a lei da multipropriedade, que, com certeza, estava falando hoje com a Fernanda, o quanto isso deu segurança jurídica e nada mais é e menos é que também naquele processo que não era digital, que já era uma tokenização de ativos imobiliários. E, para quem sabe aqui, tanto o nosso governador, que foi por várias vezes do Legislativo, aprovar um projeto de lei nas duas casas, enfrentar todos os debates em todas as comissões, levar para plenário no Senado Federal, depois se acompanhar isso juntamente com um colega que tem a capacidade de debater e defender o mesmo projeto na Câmara, ser votado na Câmara e depois ser sancionado pelo presidente da República. Então, tem muito orgulho e, com toda certeza, nós escrevemos uma boa parte no Código Civil em 2018, com um projeto da minha autoria, que é 1377 de 2018. E agora, nesse tema também importante, que é a questão eletrônica, que foi aqui explanado pelos meus colegas, que me tirou aqui um trabalho grande de tentar explicar o que significa isso. Então, eu queria agradecer a cada um dos colegas que me antecedeu e dizer que esse projeto de lei, que é da minha autoria agora, eu começo a primeira maratona de novo, um projeto que foi apresentado há 2 semanas atrás e que vai ter a participação aí de todos que estão aqui, de todos os juristas, até porque a minha missão, eu sou um engenheiro, mas tem na minha vida e na minha proposta de senador da República de deixar entrega para o meu país. Então, vai ser um trabalho difícil, até porque o tema é muito complexo, e já tomamos a iniciativa 2 semanas atrás. Nada mais é que dar a sequência também do projeto nosso, que a gente teve a honra de ter aprovado em 2018, agora esse tema complexo, e que tem
o que eu ouvi aqui dos colegas, como que nós vamos certificar e garantir que cada um desses tokens são verdadeiros ou não. Então, lá no passado também, quando nós fracionamos as multipropriedades, se fracionar uma escritura, também tivemos uma participação muito grande do setor cartorário, de toda a sociedade civil organizada, todos os, vamos dizer, os doutores da área, para que a gente pudesse fazer um projeto que desse segurança jurídica para o empreendedor, para o investidor e para o usuário, que pudesse ter uma fração, não só com o uso compartilhado, mas também com o seu título de propriedade, com registrado uma matrícula específica da sua fração. Imagina agora que nós estamos criando a tokenização, que vai ser aberta a quantos itens. Então, nós tivemos, antes de vir para cá, eu tive a honra também de ter uma reunião onde todos os quadros do Banco Central, que querem também acompanhar a questão, já tem a moeda digital, e que precisa acompanhar essas transações financeiras desse projeto, que vai tipificar o que nós vamos chamar de token imobiliário. E aí isso tem um órgão regulador que tem toda a relevância e que vai determinar o que é um ativo mobiliário, que é a CVM. Então, fizemos uma reunião com toda a equipe técnica e nós vamos, no nosso projeto, tipificar o que vai entrar na classificação e que pode ser avaliado como um ativo, não só mobiliário, mas também imobiliário. E aí, eu falando com a doutora Gisele, o que aconteceu lá no nosso projeto anterior. E ela falou muito bem aqui, na tokenização, quando começa a tokenizar um ativo, seja imobiliário, ou seja, de qualquer outra atividade que tenha valor financeiro. Nós temos que ter um processo que tenha uma certificação, que dê uma garantia de que aquele título e daquela tokenização, ele tem um procedimento e um acompanhamento, e aí isso é muito importante, que no sistema imobiliário, que os cartórios participem diretamente, para que a gente possa ter a origem de cada um desses empreendimentos. Como bem disse aqui, nós podemos ter um empreendimento no Rio de Janeiro e ser vendido em qualquer parte do mundo, e que eu tenha a honra e também de ter um exemplo hoje da multipropriedade, que eu fui autor de uma lei e que não imaginava que um dia ia ser aplicado num empreendimento que eu faço parte dele, que é o Hotel Nacional do Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro sabe disso. Então, com toda certeza, com esse avanço da tokenização, nós vamos também fracionar ainda mais e colocar no mercado ativos imobiliários para que as pessoas possam fazer investimento em qualquer parte do mundo e que a gente possa dar garantia desses ativos. Que a gente possa dizer que o projeto, a modelagem, como diz aqui o meu professor que me antecedeu aqui agora, já está no time nosso aqui para falar sobre os regulamentos e como nós vamos dar soluções jurídicas para cada solução de todos esses tipos de token que vão estar contemplados no nosso projeto de lei. Eu tinha uns dados aqui muito técnicos, mas como o que me antecederam já se falaram muito sobre esse tema, e também com o passar do dia, eu deixo aqui o convite de todos os membros da mesa, do nosso ministro, para que a gente possa acompanhar esse projeto, que eu tenho certeza que talvez será o maior projeto de desenvolvimento, não só na área econômica, imobiliária, para desenvolvimento do nosso país, que com certeza eu quero dar a minha contribuição como senador da República, do Estado de Goiás e do Brasil. Quero agradecer e deixar à disposição um abraço a todos que estão presentes. Cumprimentar a minha esposa Ana, que daqui a pouco eu também cumprimentei todo mundo e esqueci dela aqui. Um abraço a todos. Quer fazer alguma intervenção? Acho que a Fernanda vai cumprir. Não, pode. Tá, acho que a desembargadora não é só para também cumprimentar a conselheira Maria Tereza Willi, e em relação ao que se averba na matrícula, o professor Didier, com muita propriedade, mencionou a alteração do artigo 246,
mas ela que é entusiasta dos créditos de carbono, tokenização de crédito de carbono, acho que já existe, e a gente poderia averbar essa redução, o título, redução certificada de emissão, acredito que é um bom exemplo, tal como a tokenização de créditos de precatório também, uma melhor regulação, o que gera uma maior liquidez para aquele que é o titular do crédito, mas também democratiza o acesso para o investidor. Com essas brevíssimas palavras, agradeço aí pela oportunidade. Bom, nós verificamos aqui a infinidade de atividades que a gente vai ter que conhecer, estudar e nos adaptarmos, né? Porque o tempo não volta, o tempo caminha para frente e nós temos que caminhar acompanhando essa evolução. Aqui, um pouco mais de 1 hora, tanta coisa que a gente já apreendeu e tanta coisa mais tem para ser realizado nessa área. Parabenizo a todos os palestrantes e dou por encerrado o painel. Muito obrigado.